Olá, eu sou Era, da Era Palestras e Cursos. Vamos nesse vídeo dar conta de reforçar alguns conhecimentos sobre cônicas. Em outro vídeo eu trabalhei com circunferência, que também é um caso de cônica, mas é um caso particular. As cônicas, que quando a gente realmente trata do assunto, a elipse, a parábola e a hipérbole. Mas a circunferência é um caso particular de uma elipse, que eu não vou trazer o estudo aqui, ok? Então está aqui o formato, desenho de uma elipse, Aqui ela está desenhada na horizontal, e aqui tem alguns elementos que a gente vai trabalhar, tá? F1 e F2 são chamados de focos, C é o ponto de centro, A1 e A2 são chamados de vértice, B1 e B2 também chamados de vértice, A1 e A2 chamado de eixo maior, nesse caso é o eixo maior, nesse caso aqui B1 e B2 é o eixo menor. Aqui estão reparando, que aqui tem desenho de um triângulo retângulo, portanto eu posso aplicar Pitágoras nessa relação. Aqui é a medida A, medida B e medida F, tá? Essa medida F é chamada semi-eixo focal, porque é a distância do centro aos focos, que é a mesma. Aí, a distância de F1 a F2 é 2 Fs, ok? A distância de A1 a A2 é chamado de distância maior, que é o eixo maior no eixo X, é chamado de 2A. O que significa que essa medida A é a mesma medida de C a 2 e de C a 1. A mesma coisa ocorre, essa é a distância de B a centro, Aí o B1 a centro, B2 a centro. Bom, vamos definir o que é então a elipse, Então, elipse é o lugar geométrico de todos os pontos tais que de um plano, tais que a soma das distâncias do ponto P, que é um ponto da elipse, da corda da elipse, essa distância somada, de F1 a P e de F2 a P, ou PF1, PF2, tá? Que a gente vai ver, tá? É chamada de 2Fs, que a gente já vai ver. Então, lugar geométrico dos pontos do plano, tais que a soma da distância do ponto P a F1 a F2 é constante igual a 2A, é igual a essa medida. Então, aqui vale A, aqui vale A. Então, é a soma dos dois A's, ok? Onde P, que é o ponto da elipse, é um ponto qualquer da elipse. F1 e F2 são os focos da elipse, A1 e A2 são os vértices da elipse, também como são vértices, o B1 e B2, nesse caso chamado os polos da elipse. C é o ponto de centro, x0 e y0, é o centro da elipse. 2A, essa medida aqui, duas vezes isso, que é tudo isso, isso é A, é igual ao vetor, a mesma distância de A1 a 2, neste caso é chamado de eixo maior, e B1, B2, que é igual a 2Bs, é chamado de eixo menor da elipse. 2Fs, porque essa medida aqui vale F, essa vale F, então duas vezes o F é igual, em módulo, a distância F1 a F2, que é a distância focal da elipse, ok? Vamos para algumas considerações. Então, lá, na elipse é válida a relação de Pitágoras, que essa medida ao quadrado é igual a essa medida ao quadrado, que é igual a essa medida ao quadrado chamada de F, que é muito importante para a gente determinar algo mais à frente, ok? A equação reduzida de uma elipse de centro na origem é dada por, tá aqui, x quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Por que está aqui centro na origem? Porque vai dar diferente. Eu vou só lembrar então, de forma geral, a gente obtém assim, x menos x0 ao quadrado
elevado, né, tudo isso ao quadrado sobre A ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Né? Como o centro está na origem, esse cara aqui vai ser zero, esse cara aqui vai ser zero, por isso que está x quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Se fosse fora do centro, ela ficaria aqui com algum outro valor, ok? E, só para lembrar, a elipse com centro na origem, eixo maior contido no eixo x. Então, essa é a forma da equação, né, que é uma equação reduzida da elipse, né, com esse formato sobre a ao quadrado sobre, né, y ao quadrado sobre b ao quadrado, para onde o eixo maior está no eixo x, que no caso, né, aqui dado por A1, A2. Essa distância, essa medida está no eixo x. Isso aqui é que nós chamamos de eixo maior, tá ok? Os pontos F1, então se essa medida é F, certo? Essa medida aqui é F, então esse ponto é F e 0 para Y. Nesse caso, como está à esquerda da origem, é menos F. Essa medida também é F, então F2 vai ser F e 0, que é um ponto do eixo X. A1 é menos A, porque essa medida aqui é A, lembra, né? Essa medida aqui é esta medida A, vai ser menos A e 0, que é um ponto do eixo X, e A2 vai ser A e 0, já que está à direita, o A, então, nesse caso é positivo. B acima da origem, então vai ser 0 e o valor de B, que é essa medida aqui é B, e aqui vai ser, né, 0 e menos B, que está abaixo da origem do sistema, tá ok? Então aqui são alguns dos elementos, né, que nós acabamos de ver sobre a ideia e a definição de elipse, né? Aqui é a equação reduzida de uma elipse eixo maior no eixo X, e onde A e B vai ser conhecido, ou a gente determina, e dessa maneira que a gente obtém, ok? Agora vamos fazer um exemplo, vamos trazer um exemplo. Eu trouxe o desenho, né, para a gente tentar enxergar melhor, um exemplo para determinar a equação da elipse. Então, está aqui. Encontre a equação reduzida, né, de uma elipse. Aqui está faltando de uma elipse, de foco F1, então seria aqui, né, o foco F1, que é menos 3 e 0, né, o F2, que tem que ter a mesma distância aqui do centro para o foco, então essa medida aqui também é 3, e esse ponto F2 é 3 e 0, ok? A1 é menos 5, porque essa medida aqui vale 5, então aqui é menos 5 e 0, A2 é então 5 e 0, porque está à direita da origem, então neste caso, positivo. Neste caso, subentendendo que esse desenho estaria, né, ele foi realizado num plano cartesiano de centro na origem do sistema, ok? Como os focos e os vértices se encontram sobre o eixo X, então a elipse tem centro na origem e eixo maior contido no eixo X. Então agora nós vamos obter a equação reduzida. Lembrar, né, da equação reduzida, que tem este formato aqui. Uma equação reduzida de eixo maior no eixo X. E o que a gente precisa então para determinar a equação reduzida da elipse de centro na origem? Eu preciso determinar o A e o B para substituir aqui. Assim, olhando, né, não está pronto quem é o A, né, mas se eu for verificar, analisar e aprender, né, e rever a definição, o A é essa medida. Então essa medida aqui vale 5, tanto para a esquerda quanto para a direita, porque o A é uma grandeza absoluta, ok? Por que eu preciso do A? Porque eu preciso do A para substituir aqui. Eu preciso do B. O B a gente não tem, mas nós temos esse valor aqui, que é o F, que essa medida vale 3. Isso aqui sendo um triângulo retângulo, eu aplico Pitágoras. Então, por Pitágoras, a gente tem que A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais F ao quadrado. Lembra? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. O A a gente tem, que é 5.
5 ao quadrado é 25, o B a gente não tem, B ao quadrado, o C, que é essa medida, F, 3 ao quadrado, é 9, ok? Jogamos para cá o 9, ficou menos 9, que dá 16, 25 menos 9, 16, que é igual a B ao quadrado. Tira a raiz, né? Então esse B vai ser a raiz quadrada de 16, que é 4. Não é o menos 4, né? Não vai ter aqui o mais ou menos, porque se trata de uma grandeza absoluta, né? Ah, mas aqui não está menos 5 e 5, aqui é localização de ponto. Então se o B é 4, esse ponto aqui vai ser 0 e menos 4, e esse ponto acima da origem vai ser 0 e 4, ok? Então agora, substituindo os valores já existentes de A e B, no formato da equação reduzida, então A ao quadrado, então é 25, porque 5 ao quadrado é 25. B vale 4, 4 ao quadrado é 16, e tudo isso aqui igual a 1. Então está aqui, né, um exemplo mais simples de obter a equação de uma elipse, ok? Então fica aí para reforço, até um outro vídeo. Se inscreva lá no meu canal, Era Palestras e Cursos. Eu sou o Hélio. Até!